o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita. O segundo livro, o Livro dos Médiuns, que é a ciência da mediunidade, onde Kardec vai definir, por informação dos espíritos, todos os tipos de mediunidade que nós temos. A psicografia, os 3 tipos de psicografia que existem, mecânica, semimecânica ou intuitiva, a psicofonia, que é a mediunidade da fala, a psicometria, que é a mediunidade do toque e da sensibilidade com os objetos, não é? A presciência, que é a mediunidade de ver o futuro, de descortinar o futuro. Outro tipo de mediunidade, a clarividência, que é a visão dos espíritos desencarnados. E outra que é a clareaudiência, que é você ter a capacidade de ouvir os espíritos desencarnados. Temos também outras mediunidades, como de efeitos físicos, em que, utilizando os espíritos do excesso do nosso ectoplasma, eles produzem fenômenos físicos, como, por exemplo, o fenômeno das mesas girantes, ou das cestas divino e dançantes, dos copos que correm na mesa, das batidas, né? Efeitos também que podem ser de perfumes, de cheiros, também de batidas, fenômenos luminosos, por exemplo. E, mais além, os fenômenos de materialização dos espíritos, que são fenômenos raríssimos, mas que já aconteceram em diversas ocasiões na história humana, notadamente no Brasil, com 3 grandes médiuns. A médium Ana Prado, de Belém do Pará, no início do século XX, o médium Peixotinho e o médium Chico Xavier, em meados do século XX. E outros médiuns, né? Eusápia Palatino, por exemplo, na Itália, que recebia o espírito de Kate King, que foi testemunhado pelo Prêmio Nobel de Química, Sir William Crookes, que assumiu diante da Sociedade Científica de Londres e da Grã-Bretanha a realidade do espírito desencarnado. Então, são fenômenos raros, mas que acontecem, tendo médiuns especiais para tanto. Outra mediunidade, a mediunidade de cura, a mediunidade de transmissão de forças psicossomáticas, fisiopsicossomáticas e espirituais, como o passe magnético, o passe espiritual, a manifestação também de materializações de águas fluidas, por exemplo, águas fluidificadas, um outro tipo de mediunidade. Outro tipo de mediunidade, o sonambulismo, e também outro tipo que é o desdobramento espiritual, pelo qual nós saímos do corpo durante o fenômeno do sono e percorremos o mundo espiritual perfeitamente conscientes de que estamos desacoplados do corpo físico, né? Desdobrados perispiritualmente. Então, vejam bem, tudo isso está expresso no Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita em sua mais profunda acepção ou compreensão. O terceiro, como eu já disse, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostram a boa nova de Jesus como roteiro e guia de nossa vida moral e ética. O terceiro, que vai demonstrar as consequências dos nossos atos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, depois da nossa morte do corpo, consequência de todos os atos que nós agimos, pensamos, realizamos aqui na Terra e vamos colher no além-túmulo, expresso por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo. E, por fim, o seu último livro básico,
que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no qual Kardec apresenta, no primeiro capítulo, esse duplo caráter do Espiritismo. Depois, ele analisa a doutrina evolucionista do ser e também a gênese planetária. Então, ele analisa a gênese planetária e a gênese dos seres materiais e espirituais. A terceira parte, ele nos mostra sobre a questão dos milagres de Jesus, mostrando que, na realidade, o milagre não existe. O milagre é apenas algo que a nossa ciência temporariamente desconhece, mas que um dia haverá de conhecer. E a quarta parte, que é a teoria da presciência, a mediunidade de profecia, que Allan Kardec elabora, nos mostrando que somente espíritos escolhidos, tanto na carne quanto no mundo espiritual, por serem demasiadamente evoluídos espiritualmente, ou desmaterializados dos interesses mundanos, é que têm condição efetiva de penetrar o futuro. E, por fim, ele nos apresenta o Espiritismo como consolador prometido pelo Cristo neste momento de transição planetária, tendo justamente na transição planetária um papel muito importante, preparando os homens terrestres, tanto encarnados quanto desencarnados, para a própria regeneração que começará, sem sombra de dúvida, ainda neste século XXI. Essas reflexões, e vamos pedir a Jesus que nos ajude a compreender, portanto, a extensão e a relevância do estudo do Espiritismo para as nossas vidas. Que Deus os guarde e os guie hoje e sempre.